Mostrar aqui, enquanto a gente fala, o empate do Atlético contra... O Atlético, para mim, saiu da briga pelo título por pura incompetência própria. Por incompetência própria. Porque em jogos como Coritiba, se tivesse ganhado do América e não ganhado do Coritiba em casa, estaria muito vivo na briga pelo título. Mas a incompetência gritou mais uma vez Thaís Santos. Primeiro, Everton, acho que esse número aí mostra o nível do nosso Campeonato Brasileiro desse ano. O fato do Atlético, que fez uma campanha medíocre durante todo o Campeonato Brasileiro, estar em condições, se não fossem esses tropeços aí, de agora estar brigando realmente pelo título. Quando a gente considera esses números, a gente vê o quanto isso seria real, né? Essa loucura que está o Campeonato Brasileiro, como eu disse, não só na parte de cima, mas na parte de baixo também. Talvez um dos campeonatos brasileiros mais improváveis e surpreendentes aí, que eu já vi, ou pelo menos que eu me lembre, em se tratando de pontos corridos. Agora, falando sobre a atuação do Atlético, se a gente está falando aqui que o Cruzeiro tem obrigação de ganhar do Coritiba na próxima rodada, o mesmo se aplicaria ao Atlético. Se a gente está falando de um time que ainda tem objetivos dentro de um campeonato como o Atlético tem essa questão da Libertadores, que é o que vai salvar o ano do time, se vai pegar um time rebaixado, que o América já está rebaixado, ai, Thaís, mas não é matemático ainda. Gente, dentro do América já jogaram toalha, tá? Então, sim, já está rebaixado. É obrigação, sim, você ganhar de um time rebaixado. Como eu penso que é obrigação do Cruzeiro ganhar do Coritiba, que para mim já está rebaixado também. Então, se o Atlético chega e não tem essa competência de fazer, de ser efetivo, de construir, de aproveitar as fragilidades do América, sobretudo defensivas, que a gente sabe que são muitas, e isso custou caríssimo, né, para o América e fez com que o time chegasse nessa situação, esse desequilíbrio, descontrole. É um time que vai bem ali no ataque, que tem bons números. Se a gente pegar os números do Mastriani, por exemplo, é um absurdo. É um absurdo os números do Mastriani na temporada, um cara que é simplesmente artilheiro da Copa Sul-Americana. Se a gente pega um recorte dele na temporada toda, é muito bom. E tem bons jogadores do meio para frente, jogadores que decidem, que fazem a diferença, mas ali na defesa o América tem muitas dificuldades. Então a gente está falando de um Atlético que não soube aproveitar, que não foi competente e efetivo, tendo um time infinitamente melhor, uma situação e um momento infinitamente melhor. Então assim, quando a gente fala que o Atlético hoje poderia estar numa situação muito maior e realmente estar brigando pelo título, perdeu para sua própria incompetência. Não perdeu para o América, não perdeu para ninguém. Perdeu realmente para sua própria incompetência na temporada. Ô, Thiago, eu queria que você falasse disso também, mas tem a questão da polêmica sobre o lance do Hulk e depois de tudo que gerou, né? Porque para mim ele fez a falta, para mim o árbitro assinalou ali, e o árbitro acertou, aí ele deu mais um chilique. Um jogador com a experiência que tem, ele deu o chilique, para mim os cartões foram corretos, principalmente com aquele gesto de roubo. Que roubo que houve ali, cara? Qual foi o roubo? Eu não vi nada para merecer, nem a revolta. Ah, mas você tem que entender. Não posso entender, porque não é um garoto de 17 anos. É um cara que engaja, é um cara que respeita a instituição, é um cara que sabe o que é o clube e respeita a torcida, mas não pode fazer isso não, porque ele prejudicou o time para o jogo contra o Corinthians. Perdeu o principal jogador ao lado do Paulinho, o principal jogador para o jogo contra o Corinthians, lá na Arena Corinthians. É um negócio complicado. E ele, por irresponsabilidade, depois pediu desculpa. Dane-se pedir desculpa, gente. Não pode ter esse tipo de desequilíbrio, não. Daqui a pouco nós vamos mostrar. Queria que você falasse disso aí, Thiago. E aproveitar para falar também do Atlético e desse empate contra o lanterna da competição. Um jogo muito ruim para o Atlético, né, HG? Eu vinha e venho sistematicamente elogiando o trabalho do Luiz Felipe Scolari. Mas o Atlético precisa urgentemente aprender a jogar contra esses times que são mais frágeis. Foi mal contra o Coritiba, foi mal contra o Vasco, foi mal contra o Cruzeiro, que hoje é mais frágil do que o Atlético, foi mal contra o América. Eu ainda defendo o trabalho do Filipão, acho que é um bom trabalho, não à toa está a 6 pontos do líder Botafogo, que todo mundo falava aqui que era a obrigação dele, afinal era o que vinha fazendo o antecessor do Filipão. Então o Atlético está a 6 pontos da liderança, segue no grupo dos 6 primeiros colocados, segue buscando essa vaga na Libertadores. Não acho que seja um trabalho ruim, mas nesse jogo especificamente o Atlético não jogou mal, não jogou bem.
E é o 5º ou 6º jogo aí que a gente pega desde aquela sequência que o Atlético começou a jogar bola a partir daquela vitória por 2-0 contra o São Paulo. De lá pra cá, teve esse jogo contra o Vasco, teve o jogo contra o Cruzeiro dentro de casa, teve o jogo contra o Coritiba e esse jogo contra o América. Então estamos falando aí de 4 jogos que o Atlético poderia ter tido resultados melhores. Até porque eram equipes inferiores ao Atlético, elas não têm a mesma qualidade técnica do Galo, então o Atlético poderia ter uma qualidade melhor, um resultado melhor. Sobre o Hulk, eu não sei pra que tiraram a faixa de capitão dele. Não era pra ele ficar sem falar com o árbitro? Se tivesse que falar com a faixa de capitão, ia acontecer a mesma tira coisa. Tira a faixa de capitão, para de falar com o árbitro. Ele não cumpriu o combinado. Que ele pediu, ele falou, vou abdicar da faixa de capitão e vou parar de falar com o árbitro. Ele não parou. Ele continua sendo o mesmo chato, o mesmo insuportável com a arbitragem. Cara, não existe respeito à hierarquia no futebol brasileiro hoje. Cara, o árbitro tá ali, ele tem o poder, queira o jogador, que não queira o jogador, para tomar as decisões do que acontece dentro de campo. Ele é o responsável por isso, é o árbitro. E o Hulk insiste em falar com o árbitro. Cara, é a responsabilidade dele, a culpa é dele, não tem o que falar. Ele é o culpado por isso. Ele trouxe essa peixa pra ele, porque ele foi chato assim com o Daronco, ele foi chato assim com o Salvio, eu nem sei se tem Salvio hoje na arbitragem, mas ele foi chato assim com o Ramon Abate, ele foi chato assim com todo mundo. E aí, cara, ninguém suporta o Hulk mais dentro de campo falando com a arbitragem. É insuportável. Ô Elton, sabe o que acontece? O gesto dele com a mão de que ali havia um roubo foi algo que pode dar a ele um gancho, mas um gancho pesado, porque ele é reincidente. Além de tudo isso, a irresponsabilidade, o chilique todo que deu, aí depois, não, cabeça quente, desculpa e tal, não adianta, irmão. Você pisa na bola comigo, faz uma coisa que me machuca pra caramba, depois você chega, a carinha do gatinho do Garfield, a carinha triste do Garfield. Não, do gato, Shrek. Do Gato Botas, Aí fica a carinha triste, ó, desculpa aí, cara, desculpa aí. Então, quando você fala... Olha o Hulk aí, eu tô falando aí, ó, presta atenção. No último jogo, né? Onde no último lance de ataque o árbitro marcou uma falta minha que eu não concordei, acabei chutando a bola e sendo punido com o cartão amarelo, e logo em seguida fiz um gesto para a câmera onde não foi legal, não é bacana, um gesto que não condiz com a história do futebol, e acabei sendo expulso, tomando vermelho direto justamente pela minha atitude, pela minha ação ali que não foi bacana. E logo chegando no vestiário, reuni todos os jogadores, comissão, diretoria, pedi desculpa pela minha expulsão, pela forma que eu fui expulso. Sobre a minha fala no final do jogo, onde eu falei que estava cansado do futebol brasileiro, que daqui um mês iria embora, foi no calor da emoção ali, foi de cabeça quente, foi devido à expulsão ali, onde eu errei e fui expulso justamente. Quero passar para vocês que eu estou muito feliz aqui, eu me sinto em casa. Temos objetivos a ser traçados, que é se classificar para a Libertadores do próximo ano. Então podem ter certeza que eu vou me cuidar, vou focar para voltar ainda mais forte e tentar dar o máximo de alegria para vocês. Quando que ele vai voltar? Guarda lá no Eltinho, por favor. Quando que ele vai voltar? Porque depende como que vai ser o julgamento aí, porque eu até ia E essa te cara que pedir você a tá palavra. fazendo? Fazendo a palavra aqui porque o Hulk me comoveu. O Hulk me comoveu mesmo. Assim, Você então está eu falando sério ou concordo. você está sendo irônico? Não, irônico. Eu vou ser irônico. Em que momento da minha vida que eu sou irônico? Eu tô sentido com essa situação do Hulk, porque assim, ele nunca fez isso, ele nunca discutiu com a arbitragem, foi um calor do jogo ali no momento. Agora a fala do Hulk aí sobre daqui um mês tá saindo, essa aí foi pesada, hein, Hulk? Na hora ali que você falou, a torcida do Atlético deve ter ficado bem chateada com você e preocupada com essa situação. E sobre quando você vai voltar, porque você deve tomar um gancho muito pesado por causa desse gesto que você fez, porque não cabia ele ali. E ele não cabe em momento nenhum, as punições acontecem quando um jogador faz esse tipo de gesto. E realmente, se o torcedor do Atlético, nesse momento, passar pano para a atitude do Hulk numa reta final de Campeonato Brasileiro, onde o Atlético empata com o lanterna do Campeonato Brasileiro, que tinha a obrigação de pegar, ir lá e vencer e conseguir esses 3 pontos que seriam importantíssimos para o Atlético aí na luta em busca do G4, que hoje é a briga do Atlético e ficou um pouquinho mais distante. Mesmo que seja essa pontuação curta, quando a gente olha a tabela, a gente tem que pensar também que na parte alta da tabela
as conquistas de pontos são bem maiores do que na parte lá de baixo. Então, Hulk, você prejudicou bastante o Atlético. As suas desculpas, com certeza, muitos torcedores do Atlético, como eu aqui fiquei sentido agora, eu te desculpo, Hulk, porque é mais uma vez você cometendo esse tipo de coisa dentro de campo e que fica ruim, fica muito ruim para o Atlético. E agora o Thiago falou um outro ponto muito importante que tem deixado muito triste os torcedores do Atlético, é que quando pega times com deficiências técnicas inferiores do que a do seu time, né, que no caso é o Atlético não consegue sair dessa situação amarrada. Isso deve ser porque o treinador não pensou numa estratégia para tentar sair desses recuos de um time que tem uma qualidade inferior. Então, torcedor do Atlético, quando você fazer as contas e lembrar que o Atlético perdeu 17 pontos para times que estão na parte baixa da tabela, aí você tenta entender que tem muito dedo do treinador, que não conseguiu sair de uma retranca do grande, do poderoso time do América na atual temporada. Beijo, Hulk. Fala você. Não, eu vou falar o seguinte, um o seguinte, de dor. por mais que seja a campanha do segundo turno, seja o Atlético é líder no segundo turno, mas só um recado, viu, Thiago? Na rodada, os concorrentes do Atlético, a vaga para Libertadores, todos venceram. Todos venceram. O Atlético Paranaense está fora, esse aí no momento, né? Então, o Grêmio venceu, o Flamengo venceu, o Red Bull Bragantino venceu. E times assim, que tiveram Red Bull Bragantino, por exemplo, vem de um momento que venceu um time que estava no Z4, que é o Goiás, e venceu um time que está lutando contra o rebaixamento. Então, se o Atlético não ficar firme nesse momento do campeonato, por mais que faça um grande segundo turno, seus adversários, rodada a rodada, irem levando a melhor sobre ele, pode complicar muito para a classificação da Libertadores. Eu só quero questionar o Elton uma coisa. Assim, quando o Atlético não consegue ganhar dos times que em tese são inferiores a eles, a culpa é do treinador. Claro, não tem Quando ideia. ele ganha, a culpa é de quem? A responsabilidade de quem? É do jogador? O treinador Não. esquece, ele não fez nada ali. Peraí. Ali só o Agora- treinador